Sequenciadores eletromecânicos. Um sequenciador é uma das mais misteriosas instruções. Embora o conceito possa aparentar difícil para alguns iniciantes, ele é muito fácil. Julgue você mesmo depois de ver esta seção. Alguns exemplos comuns de sequenciadores são pianolas, basicamente um sequenciador de ar, e caixas de músicas. Uma caixa de música funciona por ter dentes de metal ao longo de um pente. Um cilindro com pinos de metal excêntrico roda debaixo do pente, e todas as vezes que um pino bate em um dente sobre o pente, um som é feito. Por ter variação de local sobre o cilindro, sons diferentes são produzidos à medida que o cilindro roda. Uma alavanca na caixa de música é como um exemplo que leva o conceito da caixa de música um passo a mais, acrescentando uma tomada para disparar de fora da caixa. A coisa importante de se notar é que a sequência de eventos é sempre fixada e repetida em uma caixa de música ou piano. Se tivermos uma aplicação repetitiva fixada, podemos usar um sequenciador para fazer o nosso programa fácil e curto. Mas as regras fixas e repetitivas devem ser respeitadas. Para usar o sequenciador tambor, figura 131, primeiro precisamos desenrolá-lo, figura 132. Agora que ele está desenrolado, nós atribuímos um banco de memória para cada fila do sequenciador. Se há uma colisão ou pino na coluna, atribuímos a ela um 1 como sendo estado ligado. Se não houver colisão ou pino na coluna, então atribuímos a esta um bit 0. Então, nós levamos aqueles 1s e os zeros para uma única linha e atribuímos-la a um banco de memória. A maioria dos sequenciadores podem segurar pelo menos 16 linhas de dados, que significa que dedicaríamos 16 bancos de memória para usar nosso sequenciador. Nós o pré-carregamos com a linha de dados. Em seguida, levamos cada coluna e as atribuímos a uma bobina de relé. Quando há um pino nessa coluna, 1, ele se tornará ligado. E quando não há um pino, 0, ele se tornará desligado. Agora vem a diversão, figura 133, de realmente usar um sequenciador. Assim como um tambor rodando e cada linha sendo apresentada aos pontos, nosso banco de memória pode ser imaginado como clicando. Começamos na parte de cima do banco e rodamos ou clicamos através de cada um para baixo de lá. Há duas maneiras de começarmos a clicagem. A primeira é baseada no tempo. Dizemos ao sequenciador para clicar do passo 1 para o passo 2 depois de um certo período de tempo. Então, o ciclo do passo 3 depois de outro ajuste de período de tempo. Mantemos repetindo este até chegarmos ao último passo. Neste ponto, começamos do começo normalmente, como seria com um tambor. Ativamos ligar a entrada de partida para começar a sequência cronometrada. A segunda é baseada em eventos. Quando um certo exemplo, uma entrada liga, por exemplo, acontece, nós clicamos do passo 1 para o passo 2. Quando outro evento, um temporizador, é executado, por exemplo, nós clicamos do passo 2 para o passo 3. E assim por diante, até que cheguemos no último passo. Nós então esperamos para o evento acontecer, o que nos levará de volta ao começo, como um tambor faria. Geralmente, uma entrada estímulo controla as transições dos passos. Nós podemos, com frequência, também mudar o tambor sequenciador manualmente e fazê-lo pular um passo. Irá saltar o passo sem, na verdade, fazer o passo. Esta é uma característica única e pode nos beneficiar durante manutenção ou testes. Veja e acompanhe a seguir figuras 134 a 137, simulando o funcionamento de um sequenciador mecânico. Como comentado anteriormente, este é conhecido como drum sequencer ou sequenciador tambor. Observe a operação do sequenciador comparando o display abaixo do tambor com os LEDs do módulo de saída. Essa simulação compara a operação de um dispositivo mecânico a uma operação de um módulo de saída. Na medida em que um sequenciador mecânico roda, uma série de microchaves é aberta e fechada. A instrução de série PES SQO
substitui esse dispositivo por um software solução dirigida. Na medida em que a instrução avança, as palavras de dados são filtradas através de uma máscara e enviadas à palavra de saída. Esse tipo de sistema é muito mais fácil de programar quando as mudanças são necessárias. Instrução SQL, sequenciador. Chaves tambor, chaves rotativo, chaves deslizantes ou chaves CAN são todos os nomes de um dispositivo eletromecânico usado para operar cargas a intervalos específicos. Esses dispositivos são geralmente referidos como drum sequencer ou sequenciador tambor. A instrução sequenciadora é uma instrução extremamente útil. Ela está disponível em muitos CLPs e pode ser usada para substituir os sequenciadores eletromecânicos. A instrução permite informação binária ser armazenada em uma série de palavras consecutivas ou registros. Esta é frequentemente referida como um arquivo de palavras. O dado é armazenado dentro de cada palavra do arquivo para cada passo do sequenciador. À medida que o sequenciador avança, seja por um tempo ou evento, cada palavra é movida para a palavra da direita. Esta palavra de saída controlará as saídas reais. Frequentemente, quando uma instrução sequenciadora opera uma palavra inteira, algumas das saídas não são necessitadas ou não precisam ser controladas pelo sequenciador. Provisões são feitas para mascarar aquelas saídas que não caem nessa categoria. Você notará que o exemplo mostra o arquivo B3 2.0 operando saídas 0 a 7. Nos pedaços onde todas as 4 saídas são necessárias, o F hexagonal será a máscara. Se as seguintes saídas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 fossem as únicas saídas necessárias, a máscara de lado poderia ser obtida convertendo a informação binária para hexadecimal. Por exemplo, saída 15 maior que 0000, 0000, 11111111 menor que saída 0. E este exemplo ficaria assim, 00FFH. Neste caso, as saídas nas posições de 15 até 8 são representadas pelo 00. As saídas nas posições de 7 até 0 são representadas pelo hexadecimal FF. As saídas 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 e 8 são mascaradas fora do sequenciador. Mesmo se o lado binário fosse colocado nos bits que controlaram essas saídas, eles não operariam. Isso faz, no entanto, libertá-los para uso em outro lugar no programa. Pelo que eu comentei até agora, acho que já deu para você perceber que os sequenciadores são bem parecidos com os registradores de deslocamento, com a diferença de que, nos registradores de deslocamento, as informações para ativar os bits de entrada são enviadas uma a uma, e, nos sequenciadores, isto é feito em grupo. Acompanhe as figuras 138 a 142, atento a todos os detalhes para melhor entendimento do funcionamento dos sequenciadores. Uma coisa que devemos tomar cuidado é que alguns sequenciadores podem ser retentivos, enquanto que outros não retentivos. O que isso significa? Significa que um sequenciador retentivo manterá seu estado quando o CLP for desligado ou tirado do modo executar. Quando a energia volta ou é alterado de volta ao modo executar, o sequenciador estará no mesmo modo em que estava antes. Às vezes isto é bom, já que esta é a maneira que uma chave tambor mecânica funcionaria. Outras vezes não é bom e pode causar problemas. Claro, ser bom ou não variará de programa para programa. Então, tenha cuidado em planejar antecipado o que você precisa que ele faça.